Rússia. Ocupando assombrosos 17 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país da Terra. Seu imenso território é também o mais diverso geograficamente, incluindo alguns dos terrenos mais extremos do planeta. Densas florestas, tundra congelada, montanhas remotas e desertos estéreis. Devido ao tamanho de seu território, cerca de 50% da área da Rússia permanece deshabitada e praticamente inexplorada pela humanidade. A Rússia tem quase o dobro do tamanho dos Estados Unidos. Só para comparar, os Estados Unidos embarcam 4 fusos horários, enquanto a Rússia embarca 11 fusos horários. O tamanho da Rússia e seu clima difícil, especialmente no norte da Rússia, tornam muito difícil sua exploração. Uma das áreas mais misteriosas da Rússia é um vale bem ao norte do Cazaquistão, onde em 1987, arqueólogos da Universidade de Chelyabinsk descobriram os restos de uma antiga povoação, que foi datada entre os séculos 17 e 20 a.C. Grande parte das estruturas originais desse sítio megalítico, conhecido como Arcaim, não existem mais. Porém, os cientistas mapearam seu projeto original, que inclui grandes paredes circulares parecidas com Stonehenge. Arcaim está sendo descrito como Stonehenge russo. Isso é muito intrigante porque tem uma latitude muito similar à de Stonehenge. Então, sugere-se que pode ter sido erigido ali com objetivos astronômicos e de estudo. Parece que Arcaim, em certo ponto, foi um tipo de observatório. O que eu acho incrivelmente fascinante, porque significa que em todo o mundo nossos ancestrais testemunharam outras coisas que explicariam esse antigo fascínio da humanidade pelas estrelas. Da maneira que a cidade foi construída com uma estrutura circular, ela tinha uma praça central muito interessante. Basicamente, era um círculo interior rodeado por um círculo, o que, para muitos, significa o princípio da mandala do budismo. Ou uma representação do universo em um modo muito reduzido. Incrivelmente, os arqueólogos descobriram que Arcaim foi construído com características alinhadas para medir 18 eventos astronômicos, como solstícios e equinócios. E em meio às ruínas, foi descoberta uma antiga estátua de um homem olhando para os céus. Aumentando o mistério, existem relatos de anomalias estranhas na região que continuam até hoje. Elas incluem incoerências magnéticas, luzes estranhas e curiosas formações de neblina. Quando você considera as luzes estranhas, a névoa esquisita, as anomalias magnéticas, as alucinações incomuns e as coisas que aconteceram com as pessoas ali, parece que o local é um tipo de nó de energia ou ponto de vórtice na Terra, que era realmente utilizado pelos extraterrestres quando isso foi construído. Se você examinar bem a forma de Arcaim, isso poderia ter sido a plataforma de lançamento para uma nave ou um foguete. Será que Arcaim realmente foi o local de uma visita extraterrestre milhares de anos atrás? E poderia ser por isso que as estruturas encontradas ali foram construídas com alinhamentos astronômicos tão precisos? E sugerem que existem evidências físicas dessa visita perto dos Montes Urais. Os Montes Urais são montanhas muito antigas que vão do norte da Rússia até o sul do país.
Eles dividem a Rússia em duas partes, europeia e asiática. Sem dúvida, as pessoas que moram nos Montes Urais testemunham alguns fenômenos estranhos no ar e no solo. Dezenas de visitantes aos Montes Urais têm relatado o avistamento de bolas de fogo e de naves parecidas com charutos. E algo mais estranho ainda foi encontrado no solo. Em 1991, geólogos fizeram uma expedição aos Montes Urais, ricos em minerais, esperando encontrar depósitos de ouro. Ao escavar locais perto dos rios Kozin, Narada e Balbani, a apenas 950 quilômetros ao norte de Arcaim, os cientistas descobriram algo inesperado. A uma profundidade de mais de 10 metros, eles encontraram vários grupos de minúsculas bobinas e molas de metal. Esse solo não tinha sido tocado por centenas de milhares de anos ou mais. A área onde foram encontradas tinha cerca de dezenas de quilômetros. Era como se alguma coisa tivesse explodido milhares de anos atrás. E os fragmentos estavam espalhados por toda parte. Os fragmentos de metal, alguns medindo menos de 1 milímetro, foram enviados para a Academia de Ciências Russa, em São Petersburgo, para análise. O formato deles sugeria tecnologia fabricada e não minerais que ocorressem de modo natural. Os pedaços menores eram de tungstênio, um metal usado em naves espaciais e em mísseis por poder suportar altas temperaturas. Eles são espirais de metal que consistem em cobre e também tungstênio e molibdênio, que são ambos metais muito raros. Estamos olhando para a nanotecnologia. Quando você os olha em um microscópio, eles são extremamente irregulares em sua estrutura. São molas muito boas. A única forma em que poderíamos fazê-los, mesmo agora, é com tecnologia guiada por máquinas. Você não poderia fazer isso à mão. O que estamos vendo é prova de que alguém tinha tecnologia avançada suficiente para construir o tipo de circuitos que normalmente só vemos em semicondutores. Chips de computador, equipamento de alta tecnologia, usando metais que não são de conhecimento comum. Assim, essas espirais são uma evidência clara de que havia alguém de uma civilização muito avançada aqui na Terra, perto de Arcaim. Será que os extraterrestres visitaram os Montes Urais no passado distante? E se isso aconteceu, será que deixaram evidências de tecnologia avançada? Será que ajudaram a construir o Observatório Pré-Histórico de Arcaim? Talvez outras pistas possam ser encontradas examinando relatos mais recentes de visitantes de outros planetas. Moscou, 17 de maio de 1967. Em um edifício seguro do governo, é realizada uma reunião de cientistas que se dedicam a coletar pesquisas abrangentes sobre relatos de objetos voadores não identificados. É o primeiro grupo de estudo oficial soviético sobre OVNIs. E 10 meses depois, em 10 de novembro, o governo aprova que o porta-voz do grupo, o astrônomo Felix Ziegel, apresente os trabalhos na televisão soviética. Felix Ziegel pediu às pessoas que contassem seus avistamentos. Foi um desenvolvimento extraordinário. Anteriormente, quase nada havia se tornado público quanto o interesse oficial no assunto. E aí temos alguém na televisão falando abertamente sobre isso e convidando as pessoas a mandarem seus relatos. Bom, nem é preciso dizer que apareceram muitos avistamentos que foram relatados. Mas o projeto logo foi perturbado por controvérsia e discussões. Pouco depois da transmissão na TV, o governo obrigou o grupo a se dissolver.
temendo que pudesse levar a relatos de testes militares soviéticos top secretos. Mas Ziegel ainda conseguiu coletar uma grande quantidade de dados, inclusive relatos de pilotos russos. Em 1968, ele publicou parte de suas descobertas em uma antologia intitulada Cosmos Habitado. Conheci Felix Ziegel em Moscou. Ele tinha coletado centenas de casos de OVNIs. Ele disse que esses objetos voadores foram vistos em toda a União Soviética. Alguns eram pequenos, outros grandes e esféricos. A tecnologia devia ser extraterrestre, porque atingiam velocidades incríveis às quais nenhum ser humano sobreviveria. Embora o governo soviético denunciasse publicamente a pesquisa de Felix Ziegel, eles não o impediram de continuar seu trabalho. E até revisaram suas descobertas. Mas por quê? Sugerem que o governo podia saber que havia mesmo uma presença alienígena nos céus. E usaram Ziegel e outros pesquisadores de OVNIs como um meio de monitorar secretamente essa atividade. Diversos registros que acabaram vindo ao público da Força Aérea Soviética e da KGB mostram que, especialmente nos anos 50, 60 e 70, eles tratavam o assunto OVNIs de uma maneira muito séria. Os cientistas soviéticos tinham de achar modos incríveis para partilhar seu conhecimento com os colegas do mundo ocidental. Então, essencialmente, escondiam as mensagens em códigos, em cartas, em diferentes tipos de correspondência. Por que alguém se arriscaria a ser preso por codificar mensagens para pessoas e cientistas fora da cortina de ferro se não estivesse convencido totalmente de que estava escrevendo a verdade? Durante a década de 1960 e parte de 1970, o interesse do governo soviético pelos OVNIs permaneceu não oficial. Mas isso mudou depois de 20 de setembro de 1977, quando muitos residentes de Petrozavodsk disseram ter visto um objeto brilhante flutuando nos céus por mais de 5 minutos, lançando raios de luz sobre a cidade. Uma foto tirada do objeto foi perdida, mas existe ainda uma cópia. Surpreendentemente, OVNIs similares foram reportados em toda a Rússia e na Europa Oriental em um período de 4 horas. Após o avistamento em massa, a União Soviética criou a Comissão de OVNIs da Academia Russa de Ciências. Em 1984, eles nomearam o Major-General Pavel Popovich, o 8º homem a ir ao espaço para coordenar essa equipe de pesquisa. Pavel Popovich revelou muitas informações sobre OVNIs e conseguiu obter os arquivos da KGB sobre OVNIs, 124 páginas, em 1992. Ele disse que sabia da existência de 3 bases submarinas em que os extraterrestres moravam e agiam. Esse é um homem que nós devemos ouvir. Ele teve 2 avistamentos de OVNIs. Um muito importante em 1978, quando estava voltando dos Estados Unidos para a Rússia. Pela janela, ele viu uma nave triangular, incrivelmente enorme, do tamanho de um campo de futebol. Ela se movia em uma velocidade muito boa, quer dizer, ela ultrapassou facilmente o avião comercial em que ele estava. Ele não foi o único no avião a ver isso. Aliás, ele conversou com muitas outras pessoas, professores universitários, que voltavam de uma conferência, muitos dos quais viram isso. Será que o Major-General Pavel Popovich realmente testemunhou em primeira mão uma nave espacial extraterrestre? Será que ele também encontrou evidências das bases alienígenas submarinas nos arquivos secretos da KGB? Um dos pilotos de teste mais condecorados na história russa é uma mulher chamada Marina Popovich, a esposa do astronauta Pavel Popovich. Marina estabeleceu mais de 100 recordes em sua carreira na Força Aérea Soviética, inclusive como a primeira mulher a quebrar a barreira do som.
Como o marido, ela também relatou encontros extraterrestres. Em 2003, Marina publicou um livro revelando suas experiências pessoais com OVNIs. Nesse livro, ela também relata milhares de avistamentos de OVNIs por outros pilotos militares e civis soviéticos. Ela contou as histórias deles em palestras proferidas em todo o mundo. Por exemplo, a história do piloto de caça que recebeu ordem de abrir fogo sobre uma nave não identificada em forma de disco. De repente, um disco gigante apareceu. Eles tinham de atirar e ele disse: não vou atirar nele, porque não está fazendo nada. Só está manobrando e mergulhando. Eles me enviaram para interceptá-lo. Ele brincou de esconde-esconde comigo. Marina Popovich é uma das aviadoras mais famosas da história. Ela estava em uma boa posição para saber o que sabia. Ela era uma pessoa muito bem relacionada. Ela falou sobre cerca de 3.000 casos de OVNIs que tinham acontecido na União Soviética no decorrer dos anos. O que, considerando o fato de que não sabemos quase nada da história dos OVNIs da União Soviética antes disso, foi muito significativo. Existe um interesse particular em avistamentos de pilotos. Os pilotos são capazes, por exemplo, de avaliar distâncias, velocidades, altitudes, de um modo que talvez uma pessoa comum não possa. E Marina Popovich fez um esforço específico para reunir todas essas histórias de pilotos. O que foi especialmente notável nos comentários de Marina Popovich sobre a questão dos OVNIs é que ela declarou que fontes tinham informado que os soviéticos tinham em sua posse os restos de pelo menos 5 OVNIs acidentados e recuperados. Será que Marina e Pavel Popovich, junto com muitos outros pilotos soviéticos respeitados, realmente encontraram naves alienígenas? Se foi assim, poderiam existir mais avistamentos registrados pelas autoridades russas que ainda não foram revelados ao público? Dalnegorsky, Rússia, 29 de janeiro de 1986. Um pouco antes das 8 da noite, nessa pequena cidade mineradora no leste da Rússia, centenas de pessoas viram uma esfera vermelha brilhante movendo-se lentamente pelos céus acima de uma montanha próxima. Ela pareceu parar antes de cair na montanha. Muitos disseram ver um clarão de fogo no local por cerca de 1 hora depois da queda. A esfera caiu nas montanhas Izvestikhovaian e pegou fogo. Houve uma explosão e as pessoas tentaram descobrir o que tinha acontecido. Eu li relatos de testemunhas oculares incríveis. Por causa do grande número de testemunhas oculares, a queda ficou conhecida como o Roswell da Rússia. E como em Roswell, foram recuperadas evidências físicas no local, provando que algum tipo de queda realmente aconteceu. Alguns moradores e pesquisadores foram até o local. Eles encontraram artefatos muito interessantes e restos. Enquanto as autoridades diziam que o evento era uma queda de meteoro, a análise microscópica dos escombros teve resultados incomuns. As amostras continham um sistema complexo de fibras metálicas entrelaçadas. E a estrutura atômica do metal parecia mudar quando exposta ao calor. Quando eles derreteram o metal e fizeram uma análise de espectro, o ouro, a prata e outros metais tinham sumido. Em vez deles, tinha titânio e molibdênio ali. Então, você tem aqui alguns metais que aparentemente se transformam em outros metais. E isso é muito, muito incomum. Acho que é parte de algum tipo de máquina. Uma máquina de nanotecnologia, mas não foi feita aqui na Terra. Isso depois foi estudado em várias instituições científicas soviéticas. E algumas delas disseram que uma tecnologia como essa não existe hoje na Terra. Depois da queda em Dalnegorsky, houve diversos avistamentos exatamente na mesma área.
Algumas pessoas até viram um objeto aparentemente pousar na encosta em que a primeira queda aconteceu.